Vivemos em um mundo onde os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. E nesse mundo que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes, você tem o dever, tem o compromisso de ser o refletor de Jesus para essa sociedade. Sim, essa mensagem chegou até você de alguma forma. Você que é discípulo de Jesus, você que ouviu uma vez o convite de Jesus, o chamado de Jesus assim, vem e segue-me, que ouviu a mensagem do Evangelho e aceitou essa mensagem porque primeiro você ouviu essa mensagem, se tornou discípulo, você é o refletor de Jesus nesse mundo que está contaminado, esse mundo onde os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. Você é o refletor de Jesus para essa sociedade. Eu quero convidar você para você estar lendo comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do verso 13 a seguir, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder a sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas no lugar preparado. Assim ilumina os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Gente, esse texto a qual que eu li, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já deve ter conhecido essa mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, aonde que faz parte do texto do Sermão do Monte, que Jesus estava junto com os seus discípulos e toda aquela multidão. Ele estava ensinando sobre as bem-aventuranças. Nessa parte do sermão, Jesus agora está tratando uma identidade direta com os discípulos. A identidade é que Jesus está falando com os discípulos, ela é que eles eram o sal da terra. Essa referência que Jesus estava dando para os discípulos, que eles eram o sal da terra, o sal no contexto do mundo antigo era algo muito importante, muito valioso naquele tempo. O sal, ele era um elemento que ele tinha uma função de preservar. O sal no mundo antigo, as pessoas trabalhavam para receber metade do seu salário e metade sal. O sal do mundo antigo, ele não era um elemento igual nós temos hoje na nossa casa. O sal hoje pra gente é somente algo, nada mais, nada menos, para trazer sabor para o alimento que nós colocamos em nossa mesa. Uma comida sem sal não tem nenhum gosto, não tem nenhum sabor. Não é bom comer uma comida que não há sal. No mundo antigo, o sal, ele era um elemento que, além dele trazer sabor, ele tinha uma alta função no contexto do mundo antigo. O sal extraído, o sal bom, ele tinha a qualidade de temperar, ele também era usado para preservar. Por exemplo, a carne do mundo antigo, eles não tinham geladeira como nós temos hoje. Como que eles faziam para preservar? Através do sal. Uma das utilidades do sal era para preservar, para guardar. Por esse fato que eles trabalhavam para receber metade sal e a metade salário, o seu dinheiro da época. A palavra salário em português, ela veio do sal. Quando vai ver todas as questões do grego, a palavra do salário, ela veio do sal. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Para nós entendermos um pouquinho essa cultura antiga e o que Jesus estava dizendo para os discípulos, quando Jesus estava tratando por discípulos assim, que eles eram o sal da terra. Jesus estava expressando para os discípulos a qualidade, o dever que eles tinham como ser discípulo de Jesus, que ele era aquele ser que trazia sabor para a terra. Ele era aquele ser especial a qual que eles não poderiam deixar a sua salinidade, eles não podiam corromper, ele não podia se tornar um sal impuro. Por quê? Tinha duas qualidades de sal. O sal bom, ele era usado para temperar, ele era usado para preservar, ele era usado comercializado na época. O sal ruim, o sal contaminado, o sal impuro, a única utilidade que ele tinha era de ser jogado no pátio e ser pisado pelos homens. O que o texto nos ensina quando está dizendo que esse sal impuro ele era somente
jogado fora e pisado pelos homens. No contexto do mundo antigo, era o templo construído por Salomão. No pátio do templo, ele jogava sal nos dias chuvosos para evitar, nos dias chuvosos, que acontecesse um acidente. As pessoas que iam até o templo para fazer as suas orações, para fazer seus sacrifícios, para evitar que acontecesse uma queda, jogava o sal no pátio para evitar que o povo escorregava e acontecesse esse acidente, essa tragédia. Por esse fato, esse sal contaminado, esse sal impuro, esse sal que ele também foi extraído, porém ele não tinha nenhuma utilidade comercial. A única utilidade que ele tinha era de ser jogado no pátio e ser pisado pelos homens. Qual era a mensagem que Jesus estava trazendo para os discípulos? Era que eles eram um ser valioso, um ser que eles tinham o dever de fazer a diferença aonde ele está, aonde que ele estiver. Ele tinha o dever de transmitir o sabor, ele era um tempero para a terra. Eu tenho uma mensagem para dizer para você que está aí me acompanhando através do YouTube. Você é o ser valioso. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus que diz para você assim: vem e segue-me, você é aquele ser que traz o tempero para a terra. Você é aquele ser que traz o sabor para a terra. O discípulo de Jesus é aquele ser que faz a diferença em um mundo que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, aquele que além de ouvir a mensagem do Evangelho, aceitou essa mensagem, se tornou um discípulo de Jesus. Você é esse ser que faz a diferença em um mundo que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes, aonde que o mundo jaz no abismo, aonde que o pecado está no mundo. Mas nesse mundo que o pecado está no mundo, tem aqueles que é representante de Jesus, e que esse que é representante de Jesus aqui na terra, eles é o sal para essa terra, eles é aquele que faz a diferença nesse mundo. Jesus aqui estava trazendo para os discípulos a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Nesse texto aqui, eu estava mostrando para eles a função deles aqui, o papel deles aqui na terra. Primeiro, sal. Sal preserva. Sal, algo valioso. Sal, algo caro. E o mais, não pode se corromper. Se por acaso se corromper, só vai ter uma utilidade: de ser pisado pelos homens. Não tem nenhum valor. É um ser qualquer. Era um ser comum. É um vagante para esse mundo deserto. Um discípulo, aquele que ouviu a mensagem de Jesus, ele não pode deixar de perder a sua salinidade, de perder o seu tempero, de perder a sua identidade. Segundo, no versículo 14, Jesus vai dizer para os discípulos assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha, a identidade parece que é a mesma que Jesus estava dizendo para os discípulos. Primeiro, é o sol da terra. Segundo, que eles eram a luz do mundo, e não tem como esconder uma cidade construída sobre o monte. Primeiro, ser a luz do mundo, Jesus estava trazendo para os discípulos que eles eram o refletor nesse mundo. E eu pensando nesse refletor e algo assim, e também numa cidade construída sobre o monte, o meu avô no Brasil, meu falecido avô no Brasil, ele mora na parte mais alta da cidade. E meus pais moram na parte mais baixa. Da casa do meu avô, da minha casa, dava para ver a casa do meu avô. Se por um acaso meu avô acendesse a luz da casa dele, a gente conseguia ver. Várias vezes o meu pai, lá em Caeté, Minas Gerais, onde que meu avô morava, meus pais ainda moram, dava para ver a casa do meu avô. Quando meu avô acendia a luz, na tardezinha, final de tarde, o tempo já estava escurecendo. Quantas vezes meu pai falou assim: ô Tita, que é o apelido da minha mãe, eu vou ir lá na casa de papai para mim tomar um café com eles. Meu pai pegava a moto dele ou o carro e ia para a estrada até chegar na casa do meu avô. Tinha uma distância de alguns minutos, 10, 15 minutos, se eu não me lembro, no máximo, vou colocar 20 minutos. Estou exagerando, vamos colocar. Porém, nesse contexto aí, da minha casa até na casa do meu avô,
Meu pai sabia que o meu avô estava lá por conta da luz acesa e pelo fato que aquela casa foi construída em um bairro alto. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era essa responsabilidade e o dever que os discípulos têm, que eles eram a luz do mundo. O discípulo de Jesus, ele é aquele que ele tem o dever de transmitir uma luz em um mundo que está escuro pelo pecado, um mundo onde os princípios morais estão baixos, até mesmo inexistentes. O discípulo de Jesus, ele é esse ser que não importa o local geográfico que ele se encontra, não importa o local geográfico onde que ele vai estar. O discípulo de Jesus, ele é esse ser que ele transmite a luz, ele faz a diferença onde ele estiver. Olha, eu quero dizer para você, quem é discípulo de Jesus, você não tem luz própria, você somente é um refletor de Jesus na sociedade. Da mesma forma que não tem como, é impossível esconder uma casa construída sobre um bairro alto, ou melhor, um bairro alto ser escondido que todos vão ver, uma cidade construída em um bairro alto, em um lugar de montanha, todos vão ver. Da mesma forma, é a luz que Cristo colocou em você. Você que é discípulo de Jesus, você que é um representante de Jesus nessa sociedade, você é aquele que transmite a luz de Jesus, não importa aonde você se encontra. Você na escola, quem é discípulo de Jesus, lá você é um refletor de Jesus. Você no seu trabalho, lá você é um refletor de Jesus. Você em meio a uma viagem, lá você é um refletor de Jesus. Não tem como esconder a luz que Cristo colocou em você. Quem é discípulo de Jesus faz a diferença aonde estiver. Eu não sei você que está ouvindo essa mensagem, onde que esse vídeo chegou, eu não sei se já aconteceu com você. Se por um acaso já aconteceu com você, por favor, comente aqui no comentário aqui embaixo, aqui, olha. Se isso já aconteceu com você, olha só, pessoa chegar próximo de você e falar contigo assim, eu não sei o que, mas você tem algo diferente. Eu não sei o que, mas algo diferente há em você. Você tem um brilho diferente. Você tem um brilho diferente que a pessoa fica sem saber o que está entendendo. Já aconteceu isso comigo. Uma certa vez, eu aqui em Nova York, eu estava no trabalho, mas essa vez é que mais me marcou. Eu estava no trabalho durante uma semana. Uma pessoa chegou próximo de mim assim, primeira vez que eu encontrei ele, ele falou comigo assim, você tem um brilho diferente. Há algo diferente em você. Eu continuei trabalhando normal, sem entender o que ele estava dizendo. Ou melhor, e como qualquer outra pessoa, trabalhando junto naquele setor de trabalho. Passa o segundo dia, ele fala comigo a mesma coisa. O terceiro dia, a mesma coisa. Até que, no último dia que eu fui trabalhar, estávamos almoçando junto. Nesse momento que estava almoçando, uma pessoa latina, ele pegou e falou comigo assim, no meio da conversa, melhor dizendo, no meio da conversa, a gente estava conversando, ele falou comigo assim, eu falei com ele que eu era cristão. Quando eu falei com ele que eu era cristão, aquela turma de homens trabalhando, ele falou comigo, minha mãe me disse que quando eu encontrasse com um cristão, eu ia ver algo diferente na vida dele. E ele falou isso no meio de todos aqueles que estavam no trabalho, almoçando junto. Ele falou, olha, a minha mãe e a minha esposa é cristã. Eu não sou, eu nunca fui, mas a minha mãe fala comigo que quando eu encontrar um cristão, mesmo o cristão não falando nada, algo diferente eu vou ver na vida dele. E o que ele viu diferente em mim, o brilho que ele falou que estava diferente em mim, querido, eu quero dizer para você, sabe o que é? Somente é o brilho de Cristo que estava transmitindo naquele setor que eu estava. Eu estava em meio de uma obra, junto com outras pessoas, vários homens trabalhando, cada um deles fazendo um papel, tendo um tipo de conversa, mas o meu comportamento, a luz de Cristo que estava em mim, brilhou diante daquele local, e aquele local fez algo diferente acontecer, que eles notaram uma atitude, eles viram um brilho diferente na minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha só, isso tudo aconteceu por conta de uma coisa, o brilho de Cristo raiou sobre a minha vida. Eu somente sou um refletor de Jesus na sociedade. Não importa o local geográfico que eu ando, não importa o local que eu esteja, não importa por onde eu vou vagar pela estrada dessa vida, se eu sou discípulo de Jesus, todos
tem que ver algo diferente, tem que ser notado algo diferente em você. E eu faço uma pergunta para você: você é discípulo? Se você é discípulo de Jesus, se você ouviu a mensagem do Evangelho e você ouviu essa mensagem, e essa mensagem, você aceitou essa mensagem, ou melhor, quem somos nós para aceitar a mensagem de Cristo? Você ouviu o convite dele e ele te chamou para segui-lo, você seguindo a Cristo. Eu quero dizer para você uma coisa: se você é discípulo, uma coisa é, a luz de Deus não pode ficar apagada, tem que ficar radiante, não tem como esconder a luz que Cristo colocou em você, não tem como esconder aquilo que Cristo colocou em você. Quem é discípulo de Jesus, ele é um sal da terra. O que é sal? Aquele que traz tempero para o mundo, que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem um dever de transmitir sabor e de trazer claridade para esse mundo que está escuro, perdido no pecado. Essa é a missão do discípulo, esse é o dever do discípulo, e Jesus nos chamou para ser um representante dele nessa sociedade caída. O segundo versículo final, versículo 15, Jesus vai dizer para os discípulos: nem se acende uma candeia e coloca debaixo. Algumas versões vai dizer mesa, outras versões vai dizer debaixo de balde. Essa versão que eu estou lendo está dizendo debaixo do cesto, mas no velador. Assim, ilumina todos que estão na casa. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo ele está dizendo sobre, no contexto do mundo antigo, essa questão de mesa, não acende uma candeia, coloca debaixo de um balde, de um velador, de um cesto. Isso era um sistema de lamparina da época. E essa lamparina, a casa do mundo antigo, ela não tinha cômodos como as nossas casas atuais têm. A casa do mundo antigo, ela era um cômodo quadrado, e no local apropriado na parede tinha um certo tipo de um espaço, algo preparado na parede, e nesse espaço eles colocavam a lamparina. E no decorrer da noite, a lamparina era acesa e todos que estavam na casa recebia claridade da luz. E isso evitava de ladrões, salteadores, tudo, de também roubar a casa, porque ali havia gente. Era um sistema de proteção e também algo que trazia luz para todos aqueles moradores daquela casa. Não tem nenhuma serventia. Se por acaso acender a lamparina e colocar debaixo da mesa. Não tem nenhuma serventia. Imagina você que está aí do outro lado. Tem um apagão na sua casa, tem um apagão na sua cidade. Você está com a lanterna e a sua lanterna está acesa, porém, a lanterna está dentro da mochila. Que utilidade vai ter essa lanterna dentro da mochila? É um dia sombrio de escuridão. A lanterna pode estar acesa, a lanterna pode ser de uma luz forte, porém, dentro da mochila não tem nenhuma serventia. É da mesma forma que Jesus está dizendo nesse texto aqui, olha, não tem como deixar a lamparina no local desapropriado, tem que ficar no lugar apropriado. Por quê? Para que todos recebem aquela claridade. E assim é a vida do discípulo de Jesus. A luz que Cristo colocou em você não pode estar apagada, não pode estar escondida, não tem como esconder aquilo que Cristo colocou em você, ou melhor, não pode esconder aquilo que Cristo colocou em você. Só tem uma coisa que pode fazer o cristão, pode fazer o discípulo de Jesus esconder aquilo que Cristo colocou em você. Qual é a pergunta? O que é? O que faz nós perdermos a luz de Cristo, esconder a luz de Cristo em nossa vida? O que faz a luz de Cristo apagar em nossa vida? O que faz deixar de ter o sal que traz o tempero para a terra? De ser somente um vagante pela estrada da vida? O pecado. O pecado nos esconde a glória de Deus em nossa vida. O pecado, ele tira o brilho de Deus da sua vida. O pecado, ele esconde a luz de Deus da sua vida. O pecado, ele afasta o brilho de Deus da sua vida. Somente o pecado, ele tira
a luz de Deus, somente o pecado. Ele tira você de ser aquele que vai trazer o sabor para essa sociedade caída, vai ser o tempero para a sociedade caída. Somente o pecado faz a vida do ser humano ser aquele que é para ser a luz do mundo, de perder essa luz, perder esse brilho para a sociedade. Somente o pecado pode ser a residência construída no mais alto monte, mas o pecado, ele faz questão de apagar a glória de Deus. Por quê? Aonde que habita as trevas, não há luz. Aonde que habita as trevas, não há glória de Deus. Aonde que habita as trevas, não há presença de Deus. Somente o pecado. E esse verso 5 de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que Jesus estava dizendo para os discípulos, olha só, o que Deus colocou em você não pode ser escondido, não pode ser apagado, não pode ser perdido. O que Cristo colocou em você é uma referência para transmitir a glória de Deus para essa sociedade caída, para o homem que vive em um mundo contaminado por pecado. Portanto, nós vivemos em um mundo contaminado por pecado, como diz o salmista Davi, em pecado gerou minha mãe. Nascemos já em um mundo onde que o pecado já predomina. Portanto, somos o representante de Jesus nessa sociedade. Nós não contaminamos com o pecado, erramos sim, mas somos seres que os nossos pecados não somos pecados premeditados. Erramos como pecado de um homem caído que erra, que peca no meu falar, peca no meu agir, peco no meu pensar, mas não que eu venho ser complacente no pecado e venho viver uma vida podre na podridão do pecado, perdendo a luz de Deus na minha vida, deixando de ser um representante de Jesus nessa vida. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus nos chamou para ser aquele que fazemos a transformação em um mundo que está perdido e contaminado com pecado. Você é o ser que transmite o sabor. Não importa qual classe social que você encontra, não importa qual classe social que você se encontra, não importa qual estado econômico que você se encontra, não importa aonde que você se encontra, o local geográfico, porque quem é discípulo de Jesus, isso tudo não importa. A questão que importa é, se você é discípulo, em todos os lugares que você estiver, lá, você é aquele ser que traz sabor, você é aquele ser que transmite luz, você é aquele ser que reflete Jesus. Se eu estou na escola, eu sou estudante, lá eu reflito Jesus. Se eu estou no meu trabalho, lá eu reflito Jesus. Se eu estou no meio da política, lá eu reflito Jesus. Eu não me corrompo pelo local geográfico. No local geográfico que eu me encontro, lá eu sou aquele que raio Jesus, que transmito Jesus no local que eu me encontro. E o lindo desse texto de Mateus capítulo 5 é que Jesus encerra esse texto, esse capítulo, dizendo para os discípulos assim: assim resplandece a sua luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Com a minha luz, com o meu exemplo, com o meu testemunho aqui na terra, eu estou glorificando o Pai que está no céu. Aqui, com a minha atitude, com as minhas obras, eu estou pregando e glorificando a Deus em silêncio. Nesse texto você não está vendo nenhum momento os discípulos saindo para evangelizar. Nesse texto você não está vendo nenhum momento os discípulos saindo para falar das boas novas. É melhor dizendo que até que então eles nem sabiam das boas novas, né? Eles estavam vivendo com Cristo. Aqui até então, Jesus não tinha mandado eles nem para ir para o outro lado, fazer discípulo, não. Aqui, Jesus estava somente ensinando eles o que eles não poderiam deixar de perder. E eles mantendo isso, ele estava glorificando a Deus que está no céu. Qual é o meu dever como discípulo? Aonde que eu estiver, seja um refletor de Jesus. Eu estou em Nova York, estou há alguns anos sem poder ir na minha terra natal. Portanto, o meu dever aqui é ser um refletor de Jesus. Não importa o local geográfico que eu me encontre. Não importa com quem que eu ande. Não importa para onde eu vou. Seja no local que você estiver, aquele que vai transmitir o sabor, aquele que vai raiar a luz de Jesus. Você
é um ser qualquer. Você só é alguém por conta da glória de Deus que está em você. E por isso, somos um refletor de Jesus nessa sociedade. Vivemos em um mundo que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. Portanto, nesse mundo, Jesus nos colocou como um refletor dele. Para aquele que é discípulo de Jesus. E por favor, não se esqueça que o pecado, ele sim, esconde a luz de Deus. O pecado, ele esconde, ele tira, melhor dizendo, a glória de Deus, a luz de Deus na sua vida. O pecado, ele deixa você como um ser qualquer que é somente pisado pelos homens, que é um ser qualquer que não tem nenhuma utilidade, é um ser inútil. O pecado faz isso. O pecado, ele esconde. Portanto, aqueles que não se contaminam com o pecado, você é aquele ser que faz a diferença em um mundo que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. E com isso, eu quero encerrar pedindo a você que venha se inscrever no meu canal, compartilhe com outra pessoa, me ajuda essa mensagem a chegar a outra pessoa, você compartilhando com alguém, você comentando aqui embaixo, nos ajuda a gente se tornar um canal relevante. Graças a Deus, estamos chegando a 800 pessoas já inscritas no canal. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês que tem feito essa mensagem chegar a outras pessoas. Mesmo aqui nos Estados Unidos, estou em Nova York, mas Deus tem usado esse meio dessa tecnologia para conectar com pessoas em diversos lugares do mundo de língua portuguesa. E com isso eu fico muito alegre, fico feliz e você faz parte de tudo isso. Estamos anunciando a mensagem que transforma a vida do ser humano juntos. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Eu encontro com você no próximo vídeo ou nos vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu, vai lá e confere, tá bem? Deus abençoe. Fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e também no meu Instagram, que é o Anderson P. de Oliveira. Fica com Deus. Forte abraço. Encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.